Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos. Como está você? É um prazer. Pois é, amigo. Modesto, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma leitura aqui de uma mensagem, que é o tempo que algumas pessoas ainda conectam-se. Enquanto isso, você também recebe a inspiração divina para a gente começar, certo? Tá certo. A verdade pode não estar com você. Alguém pensa diferente de você. Essa diferença lhe aperta o coração. Você não sabe o que fazer, vem o desespero. No entanto, reflita um pouco. Será que a outra pessoa está certa? Respeite essa maneira diferente. Inicie a mudança por você. Antes de exigir a modificação alheia, aproxime-se, compreenda. A verdade pede compreensão para se afirmar. Essa mensagem é do livro Sementes de Felicidade, a mensagem número 85. Amigo, vamos fazer uma oração para dar início à nossa atividade. E nesse momento nós pedimos a Jesus, aos nossos amigos espirituais que dirigem a nossa tarefa, a nossa casa, que eles possam nos intuir, nos envolver a todos, que a luz que esses irmãos trazem à humanidade possa chegar a todas as casas, a todos os recantos. E nessa hora, elevamos nossos sentimentos, pedindo a Jesus que nos permita fazer o melhor. Com essas palavras, damos início à nossa atividade, com votos de paz para todos nós e para toda a humanidade. Ok. Modesto é um trabalhador do movimento espírita, da FEB, dirigente do CEOL, e vai nos dar o prazer de hoje de nos falar sobre a mensagem Oração, do livro Pão Nosso. Então, Modesto, fique à vontade, sinta-se na casa da fraternidade, para que a gente possa dar início, então, a essa tarefa de hoje. Fique à vontade. Como eu disse no início, a gente não está podendo se abraçar pessoalmente, né? Mas que todos vocês, trabalhadores da casa, que eu amo, né? Recebam o meu abraço virtual. Um abraço de amor, de carinho, de fraternidade, sim, tá? Então, é como se eu estivesse aí no palco, né? Falando para vocês, nessa plateia maravilhosa que eu admiro. Bom, a missão hoje é falar sobre a oração. A gente vai conversar bem devagarzinho para chegar onde a gente quer. Observe que o universo, meus irmãos, ele é constituído de matéria e espírito, né? Princípio inteligente, que vem ao átomo para começar o processo evolutivo a partir daí. Tá? Nessa fase, ele ainda não tem pensamento ativo. É o princípio inteligente apenas iniciando como se fosse um bebê, né, sendo gerado na barriga como um feto. Deus faz tudo bem parecido na prática para que a gente aprenda como é. Não é? Então, o espírito começa do átomo, ou seja, o princípio inteligente começa do átomo. E vai evoluindo, passando, né, como todos nós sabemos, para a fase vegetal, depois para a fase animal, e aí, por fim, na fase espiritual, o espírito, enfim, onde ele adquire, né, a razão, a vontade, o livre-arbítrio de ir e vir, tá certo? De fazer ou não fazer. Mas observe que tudo isso Deus faz para que a gente aprenda literalmente, consubstancialmente, tudo que existe no universo, para quando a gente chegar perto dele e dizer, pai, eu aprendi tudo. Tudo. Eu estou bem parecido com você. Só não estou igual, porque ninguém pode ser igual a ti. Mas eu estou pronto para co-criar. Esse é o resumo de tudo. Quando a gente sai de lá, eu sempre digo isso brincando, mas né, tem uma certa noção, a gente sai com duas malas. Uma mala da intelectualidade e a mala da moralidade. E ele diz a gente, o pai, enche essas duas malas. A missão de vocês é encher essas duas malas e me trazer.
E aí a gente, para levar essas duas malas cheias, é preciso passar pelo átomo, passar pelo vegetal, passar pelo animal e até chegar ao espiritual e daí para frente ir crescendo. Observe que o amor, ele vai surgindo bem devagarzinho e é perceptível. É perceptível. No átomo, a gente tem na tabela periódica os elementos do lado direito, que a gente chama de elementos halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, selênio, por ali. E do lado direito, a gente tem o frâncio, o sódio, né? O astato. São elementos químicos com positividade e negatividade acentuadas. Então, quando o cloro vê o sódio, ele sente uma atração terrível. A gente chama em química de, né, atração química, ou seja, atração eletrônica. Tá? E eles se juntam para se soltar é difícil. Ou seja, é o início do amor, gente. É o início do amor. Claro que não chega perto do amor que Jesus nos ensinou. Está longe ainda, nós estamos longe. Mas aí ele vai evoluindo no vegetal. O vegetal, quando você senta perto de uma árvore frondosa, ela diz assim, que maravilha que você está aqui, deixa eu abraçá-lo. Aí você sente aquela energia boa saída da árvore, que é o seu fluido vital. A energia nos abraça, dando a ideia de que nos ama dentro das suas possibilidades. É o princípio inteligente evoluindo, indo em direção ao amor sublime. Depois vem um animal. Eu tenho 2 cadelinhas em casa, que elas, quando eu chego em casa, elas ficam numa gritaria, se deitam, botam a barriguinha para cima para eu coçar, me tratam melhor do que minha mulher. É uma maravilha. Ela vai para todo canto que eu vou, até para o banheiro. Não sei como ela aguenta, mas vai. E olha para mim com aquele olharzinho, como que diz assim, eu te amo. É um amor em evolução. Aí quando chega no homem de Neandertal, que é muito próximo ainda ao animal irracional, ele adquire o livre-arbítrio, o poder ir e vir, fazer e não fazer. É nesse momento que começa a atuar a vontade. A vontade começa, né, a aparecer no homem, no espírito propriamente dito. E aí, meus irmãos, a gente tem 2 caminhos a seguir. O amor e a dor. Não é? O caminho do amor e o caminho da dor. Óbvio que no animal a escolha ainda é difícil, porque ele não sabe. Ele não sabe qual o caminho melhor. Ele vive para se alimentar, para não morrer de fome, vive para reproduzir como um animal, não é? Normal, e se defender para não morrer. Ou seja, é praticamente animal. A vontade dele é se manter vivo, é reproduzir, é se alimentar. Certo? Depois a gente vai evoluindo. Nessa fase, Jesus disse, se fosseis cegos, não terias pecado. Então, o que o homem de Neandertal faz, naquela época, né, é diferente do que nós fazemos hoje. O homem de Neandertal matar um homem, um outro homem de Neandertal, não tem o mesmo sentido, o mesmo efeito universal nas leis que tem um homem com o nosso entendimento. É diferente. Por isso que Jesus disse, se não tiveres se fosse cegos, não terias pecado. Mas você tem sim, você tem conhecimento. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí a gente chega nessa condição hoje, em que sabe exatamente o caminho a ser seguido. Eu digo a gente, nós espíritas, e existe mesmo entre os espíritas um degradê evolutivo, porque cada um tem o seu tempo. Eu não sou igual a Luiz, Luiz não é igual a Hermógenes, Hermógenes não é igual a ninguém, nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem o seu tempo.
Então, não adianta eu querer exigir de alguém um ensinamento que ele não pode ter naquela hora, naquele momento. Então, gente, mesmo os espíritas cometem equívocos. Nós vivemos num planeta onde existem variações energéticas, vibratórias, das mais variáveis possíveis. Então, se a gente vive num planeta que está prestes a se transformar, prestes que eu digo, eu não sei quanto tempo, a gente não é bom nem de determinar tempo para acontecer determinadas físicas no mundo espiritual. Quem sabe é Deus, né? Então, já está se transformando, né, em planeta de regeneração. Mas nele existem espíritos que já podem morar no planeta de regeneração. Mas também existem espíritos que ainda precisam morar num planeta primitivo. Porque existem pessoas dentro do nosso planeta que matam com requintes de crueldade. Ainda também existem aqueles que fazem o bem de uma forma maravilhosa, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, Chico Xavier e por aí vai. Então são espíritos que podem morar já no planeta de regeneração também. Porque tem a vibração, tem a energia compatível com o planeta de regeneração. Vocês estão me entendendo? Tá? Então observe que tudo isso, gente, vai fazer funcionar o nosso livre-arbítrio. A vontade de fazer alguma coisa vai depender da nossa conscientização espiritual. Daquelas duas malas que eu falei no início. A mala da moral e a mala da intelectualidade. Então, o que leva a gente a saber mais alguma coisa é a intelectualidade. E o que leva a gente a se comportar de acordo com as leis divinas é a mala da moralidade. Tá certo? Muitas vezes, e ali é normal isso, a gente tem uma intelectualidade lá em cima. Mas a moralidade nem sempre é compatível. Tá certo? E aí a gente vai escolher dois caminhos. Caminho do amor ou caminho da dor. No nosso mundo de provas e expiações, qual é o que vocês acham que nós escolhemos com mais facilidade? É o caminho da dor. Não tem para onde correr. O nosso atraso moral, o nosso atraso intelectual, ainda faz com que nós escolhamos o pior. Jesus disse: o amor cobre as multidões de pecado. Nós esquecemos isso. Aliás, esquecemos tudo que Jesus disse. Muita gente esquece. Nós, espíritas, esquecemos. Então, para que a gente possa aprender a se comportar conforme Jesus nos ensinou, a gente tem que se ligar a Deus. E aí é que mora o problema. Quando a gente entende que precisa se ligar a Deus, chega a essa conclusão, né, para ter um alívio das suas dores, ou pedir a Ele um encaminhamento, a gente precisa orar. Orar, e a gente vai ver isso durante o tempo, não é somente elevar o pensamento a Deus e ficar quietinho, não. Aliás, Gilberto Gil já dizia: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, né? Ou seja, o que é ficar a sós? Ficar a sós não é ficar a sós num quarto trancado, né? Num lugar onde não tem ninguém. Não. A gente pode estar rodeado de gente e estar em estado de oração. A gente pode estar no meio de uma bagunça terrível, pessoas brigando, mas nós estarmos em estado de oração, porque ficar a sós é ficar dentro de si, é voltar o pensamento para si e conectar-se com Deus. É como numa internet, gente. A gente, para se conectar ao aparelho, precisa ter uma fiação direta com o nosso, né, do codificador para o nosso aparelho.
Se não tiver isso, a gente perde a conexão. Então, ficar a sós significa isso. Se introspectar para poder entrar em contato direto com Deus. Tá? André Luiz já dizia, no livro Caminho da Luz, se não me engano, nosso cérebro ele é formado por 3 andares. O primeiro andar é o andar onde mora o subconsciente, onde nós armazenamos os nossos conhecimentos. Tudo que existe em nós de conhecimento armazenado, como eu disse a vocês, desde o átomo, e desde o átomo mesmo, desde a matéria, está tudo dentro de nós, o aprendizado. Não se perde, mesmo antes de ser chamado de espírito, de alma encarnada. A gente aprende tudo, inclusive, como eu falei para vocês, essa questão da interligação entre os átomos. A gente aprende essa comunicação. Se a gente colocar a mão numa chapa de 500 graus, a gente não vai ficar pensando, puxa, será que eu vou tirar? Eu tenho que tirar essa mão para essa chapa, essa mão dessa chapa? Não. A gente tira rapidamente. Porque existe em nós uma coisa chamada instinto. E de onde é o instinto? Um animal. Não é verdade? Então, tudo fica guardado no subconsciente. Essas coisas, não é? Que já passamos e já decantamos, aprendemos de fato, fica tudo guardado no subconsciente. Depois tem o segundo andar, que é onde fica o nosso consciente. É tudo que estamos aprendendo agora. Agora, estamos, não é? Nesse momento, aprendendo alguma coisa, eu e vocês, sobre a oração. Alguns vão aprender e decantar. Isso vai ser guardado para a próxima encarnação. Outros não vão decantar, vão aprender, mas não vai ficar guardado na sua memória. Aí talvez na próxima encarnação, aí aprenda de fato. E assim é o nosso conhecimento atual. Algumas coisas vêm, aprendemos e não apreendemos. Outras nós aprendemos e aí sim aprendemos. Mas tem um terceiro andar. O terceiro andar é ele o responsável pela nossa comunicação com Deus. É o superconsciente. É ele que nos faz ligar a Deus através do pensamento. O pensamento, meus irmãos, é como se fosse a mão dos espíritos. A gente não pega, por exemplo, eu pego uma solução de sódio e uma solução de cloro, misturo essas duas com as mãos, eu vou formar o sal de cozinha. Eu tenho certeza absoluta que eu vou formar o sal de cozinha. Não é fé, é certeza que eu vou formar o sal de cozinha. E o espírito, na oração, com fé, é como se fosse isso, a mão formando uma substância que ele tem certeza que vai ser formada. Então, é a fé que estimula a confecção da matéria que precisamos. Ou seja, que faz com que o que nós pedimos seja concretizado. Tá certo? Seja lá o que for. Tá? Pedir, louvar ou agradecer. Então, normalmente, na maioria das vezes, a gente só pede. Meu Deus, me dê isso. Meu Deus, me dê aquilo. Meu Deus, me dê isso, me dê aquilo. Só. A gente jamais louva a Deus. Principalmente, agradecer. Porque a gente acha que a nossa vida é sempre ruim. A gente só vê o lado ruim das nossas vidas. Temos milhões de coisas boas, mas uma coisa só, ruim, a gente fica pedindo a Deus para resolver aquele problema, esquecendo que as milhões de coisas boas que nós temos precisam ser agradecidas. Precisamos agradecer a Deus. E eu digo mais, não é coisa boa, visivelmente boa, que a gente agradece somente, não. Na dor, também a gente agradece. Por que a gente agradece?
Eu fiquei, meus irmãos, se você não sabe, fiquei um mês internado no hospital, passando por dificuldades, dores terríveis, né? Foi um negócio sério. Graças às orações dos meus amigos, das pessoas né, que me amam de fato, graças a Deus, eu estava conversando com um amigo meu, como é bom a gente ter amigos, né, fazer amigos na encarnação, porque a gente recebe a lei de ação e reação. A gente recebe isso de volta. Eu recebi tantas mensagens eu não vou nem falar nisso que eu fico emocionado. Mas, deixa pra lá. Então, o que eu fiz, o que eu pedi a Deus foi somente para me dar força para suportar aquela dificuldade. Só o que eu pedi a Ele. Mas agradeci de uma forma assim, fervorosa, pelo que eu estava passando, porque eu sabia que eu estava precisando passar por aqui. Se eu não estivesse precisando, Deus não me dava, porque Ele não é mau. Ele não é um pai mau. O pai da terra não quer isso para um filho, imagine o pai do céu. Então ele não queria aquilo para mim. Aquilo foi feito de alguma forma, construído por mim. E eu estava sendo, né, por merecimento, agraciado por aquela doença para me livrar de problemas, possivelmente de vidas pretéritas. Então, eu entendendo isso, vocês vejam como é maravilhosa a doutrina espírita. Quanto esclarecimento ela nos dá. Quando a gente sabe dessas coisas, a gente sofre menos. E muitas vezes fica até feliz. Então, eu orava pedindo a Deus que me desse força para segurar. Mas não pedia a Ele para parar, nem para me curar, nem para nada, porque eu entregava a Ele. E eu fiquei curado, graças a Deus. Os médicos me desenganaram, mandaram eu embora, dizendo, não tem jeito, não. Fizeram muitos exames e não chegaram a nenhuma conclusão. Mandaram eu embora como quem disse, vai morrer em casa. Não morri, estou aqui vivinho, né, pronto para outra dificuldade. Mas então a oração, meus irmãos, não basta, né, orar, falar, Deus, faça isso, me dê aquilo, faça aquilo outro. Não, não é somente falar. Até porque falar é uma coisa boba. Quantas vezes a gente diz assim, eu te amo, e não tá, o amor realmente não está existindo. Eu me lembro que quando eu era rapaz, eu dizia para a moça assim, moça, eu te amo. Mentira, né? Até que um dia eu encontrei que eu amava de verdade e não precisei dizer nada. Ela sentiu pela energia o amor. Então o amor, ele é emitido pela energia, pela vibração que você emite. O amor é sentido quando você está perto de alguma pessoa e ela olha para você e solta com o olhar aquela energia amorosa. O mal também é assim. Quando você senta perto de uma pessoa depressiva, você sente essa depressão. Você sente, né, a energia da depressão. O desamor, o ódio, você também sente. A pessoa quando olha para você com ódio, com rancor, com mágoa. Então, tudo, meus irmãos, é através do pensamento. O pensamento é que move montanhas, como diz Jesus. A fé move montanha, né? Então, quando a gente tem o pensamento ativo, a gente faz qualquer coisa, inclusive o mal, tá? Então, emitir o pensamento para o bem funciona, mas emitir o pensamento para o mal também funciona. Então, o que é que a gente prefere, já que a gente sabe que o caminho do amor, da caridade, é a salvação? Praticar o bem, é claro. É praticar o bem a todo momento, sempre que houver oportunidade. Praticar o amor, né? Se desprender da matéria, buscar cada vez mais evoluir através da prática do amor e da caridade. É fácil? Não sei. Não sei. Para alguns, não é fácil.
Para outros é muito difícil. Mas para muitos é fácil. Então, orar não quer dizer somente falar coisas. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Não. O ideal é, muitas vezes, você não falar nada, emitir o pensamento e dizer: que maravilha, Pai. Eu estou muito feliz por ter sido criado por ti. Tem uma história interessante, pequenininha, mas é interessante, de um mendigo que ia na igreja todo dia. Chegava na igreja, saía e voltava. Chegava na igreja, saía e voltava. E o pároco da igreja olhou para ele um dia e perguntou, curioso: meu senhor, o que é que o senhor vem fazer na igreja todo dia? Chega, entra e sai. Chega, entra e sai, não me fala nada. Ele diz assim: eu vim aqui dizer a Jesus que eu vim. Ó Jesus, eu sou Zé. Aí o pároco olhou para ele e disse: realmente. Depois, com o tempo, ele ficou doente, foi para o hospital, feliz da vida. E os médicos perguntaram: mas por que você é feliz com esse problema todo que você tem nas pernas? Ele disse: olha, eu estou feliz porque toda noite vem uma pessoa aqui, senta nessa cadeira que está aqui na minha cama e diz: oi Zé, eu sou Jesus. Observe que não precisa falar muita coisa, falar bonito, falar complicado para atingir o nosso Pai que está no céu. Então, oração é pensamento, é energia, é vibração. Muitas vezes, a gente ora com atitudes. Muitas vezes, a gente ora através do trabalho que a gente está fazendo. O trabalho na casa espírita é a melhor forma de orar. Tá na hora, Luiz? Não, a partir de agora a gente está estimulando quem quiser mandar alguma pergunta. Já tem pergunta aí, né? Você pode concluir essa fala aí para a gente começar com essas perguntas respondendo, né? Você decide. Então, gente, pode prosseguir no momento que você sentir, você dá uma paradinha. Eu liberei os comentários para você mandar as perguntas. Pronto, eu vou concluir então. Siga. Então, gente, qual é o caminho para que a gente possa, mais rápido, para que a gente possa falar com Deus? Como disse, não é? O nosso Gilberto disse: se eu quiser falar com Deus, a gente vai ter que praticar o bem, emitir bons pensamentos. Os bons pensamentos também são formas de oração. Agir no bem, não é? Praticar o bem, olhar para o outro, ter paciência, tolerância, né? Isso tudo é oração. Não é somente falar, não é somente, né, verbalizar e pedir e falar bonito, que é oração. Então, a melhor forma de falar com Deus é se trancar dentro de si, se fechar dentro de si, né? No sentido de ter silêncio interior para poder entrar em contato com Deus da forma que mais lhe aprouver. E essa forma só pode ser através da prática do bem e da caridade. Tá certo? Eu vou passar a palavra para o Luiz e, se algumas perguntas forem feitas, aqui estou eu para responder. Pois bem, tem uma fala, Modesto, que a gente pode comentar aqui, que o Pai Nosso tem uma passagem que diz assim: venha a nós o vosso reino. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo dessa forma. E outras religiões, ora, venha a nós ao vosso reino. E às vezes a gente não presta atenção, né, em como está falando, e eu ouço muitas pessoas dizerem: venha a nós ao vosso reino. Aí, como não ficou muito bom para mim no português, eu fui olhar lá no Evangelho e fala: venha a nós o vosso reino. Então, precisa ter mais atenção, né? Vamos às perguntas aqui, ó. Você quer comentar sobre isso? O que acontece é o seguinte: não pode ser de jeito nenhum: venha a nós ao vosso reino. Até porque Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Pois é. Não é esse mundo, o mundo de Deus, né? Então, esse aqui é um
aqui onde nós vivemos é o reino material. Aqui reina a matéria. Não reina o espírito, aqui não reina Deus. Então, venha a nós o vosso reino, para que a gente desmaterialize essa prática material que temos aqui. Então, não é venha a nós ao vosso reino, porque aqui não é o reino de Deus. Aqui é o reino da matéria, infelizmente. Então, está errado, me perdoe dizer assim, não é? É de falar que venha a nós ao vosso reino. É venha a nós o teu reino, o vosso reino. Ok. Tá certo? Tem outra pergunta. A oração, então, não precisa de palavras, basta sentir e ser sincero? Positivo. É isso mesmo. Não precisa de palavras. É como eu disse, quando a gente tem amor dentro de si, não precisa dizer eu te amo. As pessoas entendem o amor. Basta amar. Até através de um abraço. Entendeu? Então, quando como eu disse, o universo ele é cheio, é um mar de energias. E o pensamento viaja nessa energia. Quanto mais profundo, quer ver uma oração maravilhosa? A oração da mãe. A mãe, quando ora pelo filho, atinge a Deus com muita facilidade. Porque ela não precisa dizer nada. Ela pensa e atinge Deus. Porque é amor puro. É claro que eu estou falando de um modo geral, não estou falando de algumas pessoas que não têm esse amor. Mas, de um modo geral, as mães são o exemplo mais prático da oração, não é? Que nós temos aqui na Terra. Com certeza. Olha, Sueli está fazendo uma sugestão para você. Ó. Gostaria que o amigo encerrasse a palestra cantando para nós. Para quem não sabe, toca violão e canta muito bem. Está vendo? A Sueli que está lhe sugerindo. Tem mais aqui. A prece é um momento de intimidade com o divino. Isso aí foi já a Ciara quem comentou. E é bom que a gente pense nisso, né? A prece com certeza. É um momento de intimidade com o divino. Sim. Exatamente. Tem outro. É um conluio com Deus, né? Sim. Dizem os sábios aí, estudiosos da meditação, que dizem assim, ó, quem apenas ora, fala com Deus, e se você orar e meditar, você escuta Deus. Quer dizer, eu entendo aí que é o estado de profundidade que você se coloca naquele momento. Então, você passa a ter uma intimidade maior, como ela disse, né? Um momento íntimo com Deus. Olha, a prece... Com certeza. Olha, a oração, tendo poder, muda o rumo das coisas. Isso é verdade? Com certeza. Se você... É aquilo que eu falei da fé, não é? A fé... Jesus falou isso. A fé remove montanha. Então, se você tivesse... eu digo, não é nem fé, certeza... O espírita tem que ter certeza que Deus existe e que as coisas que ele vai pedir, ele vai obter. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. Não é assim? Buscai e achareis. Agora, tem um detalhe, diga ela. Não adianta você pedir e esperar milagre. Você tem que correr atrás. Né? Existem coisas que precisamos pedir a Deus, mas ele diz assim, ó filho, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Não podemos pedir a Deus e ficar esperando de mãos abertas um milagre acontecer. Tem que buscar também, tá certo? Com certeza. Tem uma contribuição aqui de Ari Osvaldo. Ele até perguntou se Modesto era o presidente do centro lá de Mussurunga, ele mesmo, CEO. Aí Ari Osvaldo Bezerra pergunta o seguinte, ele faz um comentário, Chico dizia que o pessoal ia visitá-lo para ver nas atitudes dele o Evangelho. O pessoal não tem dificuldade de entender o Evangelho. Não é porque veio. Quer dizer, que é importante a gente estar olhando, fazendo a prece além de orar, é isso. Na vida, praticando, para que seja... Não sei se é isso que você entendeu. O que eu entendi é o seguinte. A prática do Evangelho, não adianta você orar, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem, não tem como você atrair boas energias.
Então, a oração ela só é atendida a quem anda com o pensamento no bem. Não adianta eu pedir a Deus alguma coisa se eu ando numa energia de desamor. Então, a prática do Evangelho, o que Jesus ensinou no Evangelho, nos ajuda, assim, de uma forma infinita a prática do bem e da caridade. E aí a gente fica aberto à obtenção das coisas que a gente pede na oração. Tá certo, eu acho que é isso mesmo, porque isso, na frente ele acabou complementando a pergunta e eu não tinha visto. E tem uma outra pessoa que colocou um aqui pelo WhatsApp dizendo o seguinte, ó. Se lá ela diz que diz no Evangelho que tudo que pedir, obtereis. Aí, mas ela fala que na vida prática, ela não percebe isso. Tem momentos que ela pede coisas e não obtém. Mas lá no Evangelho diz que se você pedir, você vai obter. Ela quer que você dê uma explicação aí para ela. O que acontece é o seguinte: pedir e obtereis não quer dizer, minha amiga, que é nessa encarnação. Pode ser na próxima. Né? Pode ser na próxima. Então ainda tem outro detalhe, segunda coisa. Nem sempre o que você pede, por exemplo, meu filho me pedia todo dia uma bicicleta. Né? Na época eu morava numa ladeira e eu não ia dar a bicicleta a ele porque eu sabia que ele poderia descer a ladeira, desemprestar e acontecer um acidente. Então, muitas coisas que a gente pede, Deus sabe que não é para o nosso bem, que não é bom para a gente. Tá? Então, ele aí não dá a gente imediatamente. Só quando estamos preparados. Até as coisas que a gente acha que são ruins, minha amiga, Deus só dá quando nós podemos arcar com o problema. Eu passei por esse problema, como disse a vocês, de dor, de dificuldade muito grande, né? Mas eu pude suportar, porque Jesus disse, eu não dou fardos pesados para ombros leves. Então ele só dá a coisa a gente quando a gente pode suportar a dificuldade. Muitas vezes, até a riqueza, para nós, pode ser um grande peso para o nosso ombro. Tá certo? Pois é. Tem aqui uma outra pergunta de uma pessoa amiga, né, do interior, é de Feira ela. Como saber, Edinha, como saber que a oração foi atendida? Isso aí é uma intuição. Muitas vezes a gente pede, né, alguma coisa a Deus e não acontece imediatamente. E as coisas vão indo, vão indo, vão indo. Acontece uma coisa que você não imagina que vai acontecer, e aí o que você pediu a Deus, depois de um tempo, acontece e você diz assim, puxa, que sorte! Aconteceu uma coisa ruim e agora veio, né, essa coisa boa. Muitas vezes veio por via transversa, você nem presta atenção. Tá certo? É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Se ligar nas coisas de Deus. Essa mesma pessoa perguntou, somente na próxima encarnação? Como é que eu vou obter isso? Só esperar para outra? Depende do pedido, né? Depende do pedido. Né? Porque depende do pedido. Muitas vezes o pedido, é como eu disse, ele não é atendido devido à nossa impossibilidade de arcar com aquela dificuldade que aquele pedido pode trazer para a gente. Muitas vezes a gente pede uma coisa achando que é maravilhoso, mas Deus sabe que não é. Ele conhece tudo. Entendeu, minha amiga? Por exemplo, Modesto, vamos supor que você pede um monte de dinheiro. Aí, quando ele lhe dá o dinheiro, você fica prepotente, trata todo mundo mal, né? Fica mais egoísta. Então, é melhor que você receba o dinheiro em outra encarnação, quando você estiver melhor preparado, né? Preparado. Com um ombro, né? Para suportar o peso. Aqui, Ali Oswaldo bota também uma contribuição, né? Jesus dizia que o templo e a oficina se confundia, né? O templo e a oficina, né? A questão de você levar o evangelho para a vida. Exatamente. Então é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes você ora até trabalhando. No trabalho, você pode orar. No centro espírita, como eu disse, é um lugar onde você ora fazendo o seu trabalho. Não precisa você estar falando nada. Você com atitudes, não é? Com amor, não é? Emitindo energia amorosa, você já está orando.
tá certo? Dando o exemplo, o bom exemplo. Jesus orava falando para as pessoas. Jesus orava olhando para as pessoas. Jesus emitia amor quando a moça, a mulher hemorrágica, tocou nele, ele estava em estado de oração. Por isso que ela foi curada. Tá certo? Então, estar em estado de oração é a mesma coisa de orar. Tem uma pessoa aqui que fez a pergunta, eu conheço ela, e ela mantém o telefone dela ligado, aquela moça que fez a pergunta, a noite toda, o dia todo, porque os alunos da escola, nesses dias de dificuldade, ligam para falar de problemas pessoais deles, para pedir conselhos, pedir ajuda. E ela ajuda desinteressadamente, assim, sem pedir nada em troca. Isso também é uma forma de oração que você está fazendo bem, né? Com certeza, é exatamente isso mesmo. Olha, Então, não, e outra coisa, não adianta a gente querer enganar Deus, porque Deus está em nós, está em nossa consciência. Então, é como eu digo, a prática da caridade, eu estava fazendo uma palestra sobre a caridade, né? A benevolência, a indulgência. Isso tem que ser feito, a caridade é diferente da esmola. Esmola, muitas vezes, eu estou falando isso, essa conversa, porque palavras são palavras, nada mais que palavras. Mas a gente diferencia esmola de caridade. Esmola, você pode chegar, passar perto de uma pessoa e dar um pão e sair, nem está ligando, como faz como um ato normal, comum. No entanto, você pode chegar perto de uma pessoa e apenas dizer uma palavra. Essa semana, um rapaz chegou perto de mim no carro, eu abri a janela e disse a ele, meu filho, não tem, me perdoe, agora eu não tenho nada para lhe dar. Ele olhou para mim e fez, ô senhor, só o senhor parar, abrir a janela e falar comigo, já me deu o que eu precisava. Eu não gosto de falar essas coisas, porque eu fico emocionado. Mas isso também é forma de oração. Isso é caridade, não precisa você dar nada. olha, Hermógenes mandou aqui, ó, cuidado com o que você pede a Deus. Ele sempre atende seu pedido. O pedido tem alguns que tem merecimento, né? Não é, Luiz? Hermógenes? O merecimento, muitas vezes, ele impede que você receba alguma coisa. Você não recebe por merecimento do bem e não recebe por merecimento do mal, tá? Você, num estado de maldade, você pode pedir uma coisa boa e não vem, porque você vive o tempo todo no estado de maldade, tá certo? O Modesto, tem um caso de uma pessoa que foi ao centro uma época, pediu ajuda, ela estava sofrendo, apesar de... Ela estava com o que chamam de síndrome do ninho vazio. Por alguns anos, ela ficou orando, pedindo a Deus, pedindo que ajudasse, que a filha dela passasse no concurso e tal. A menina foi passando no concurso. Tá? Aí foi morar muito longe. Ela aí ficou triste agora, porque pediu, recebeu, e aí não gostou do que chegou, né? Mas aí é aquela história, se você pedir, vem, entendeu? Exatamente. Ela pediu e obteve, né? Mas existem, toda vez que a gente pede alguma coisa, existem consequências boas e mais. Então a gente tem que ter, né, preparo para receber, entre aspas, o que a gente pediu para não sofrer. Porque muitas vezes, é como você falou, Luiz, você acerta na Mega Sena 150, 200 milhões de reais. Aí você vai receber aquilo e tem que ter preparo para saber usar aquele dinheiro. Então, você obteve o seu pedido, mas não se controlou, né? A saudade, né, no caso dela aí, foi maior do que o benefício que ela recebeu, Que ela entendeu, né? pela oração. Tem mais uma aqui, Jaciara fala que Deus sabe de todas as necessidades, né? E que nós sempre pedimos, Isso. mas Deus sabe de todas as necessidades. É uma contribuição. E cadê? Tem assim, se pode orar, mesmo a pessoa estando tão desorganizada que não consegue ter intuição, parar. A pergunta é essa, se a pessoa deve orar a si mesmo? Não entendi, Luiz. Repita, por favor. Ele está dizendo o seguinte, se a pessoa estiver desesperada, num momento de aflição, e que a mente dele Sim. não está trabalhando bem, não tem inspiração, ele deve orar a si mesmo?
Com certeza. Muitas vezes, o desespero faz com que a gente entre em contato mais rápido com Deus, porque se ele for sincero, porque tudo depende da sinceridade da oração. Você pode estar desesperado, pai, por favor, me ajude, eu estou desesperado, meu. E vai a oração, né? Porque o que funciona é o seu estado energético, é o que você Intenção, emana né? em pensamento. É a intenção. É o que vale a intenção. Olha, Né? tem uma pergunta que as pessoas sempre faz. Na verdade, são duas. Um é assim, nós podemos orar. Olha, como podemos orar pelas pessoas ruins? Exemplo, nossos políticos, traficantes, estupradores e homicidas. Como podemos orar? É, Como a gente ora, por exemplo, para os nossos inimigos. Nós sabemos que temos inimigos desencarnados. E aí a gente vai dizer, pai, tem misericórdia, está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai os criminosos. Então, orar por criminosos, orar por bandidos, por malfeitores, é orar pelos nossos irmãos como se fosse orar por bebês ainda atrasados evolutivamente. É como se fossem crianças. A gente não perdoa uma criança quando chuta o nosso pé? todos, Se um velho chutar o nosso pé, todos hein? acham que ele já tem consciência, mas não tem ainda, né? Então precisa de oração. Não tem. São crianças espirituais. É como se a gente orasse para uma criança de 2, 3 anos de idade. Só que eles têm, não é, a envergadura de um corpo físico, quando reencarnam, de um velho, de um adulto. Aí a gente olha, puxa, essa pessoa tem esse conhecimento e age dessa forma. Nada, ali dentro tem uma criança espiritual, gente. Exatamente. Tem uma pergunta final agora. Podemos orar dentro da nossa casa por quem já morreu? Porque tem gente que... Com certeza. Com certeza. Mas devemos, aliás, podemos não, devemos. Né? Devemos. Orar por quem já morreu? Com certeza. Exatamente. Aliás, a gente não pode, não deve, ficar chamando essa pessoa que já desencarnou. É ter apego, né? Ficar chamando. Tem no livro Liberação, uma mulher que o marido dela morreu com tuberculose, ela ficava pensando nele todo dia, pensando, mas pensando com apego. Não é nem amor, porque amor não é apego. Né? E aí ele veio e obsidiou. Ela terminou ficando com tuberculose e desencarnou também assim. Então, orar é diferente de chamar, né, como um apego. Tá certo? Exatamente. Olha, Maurício e Sueli perguntaram, pedi a Deus, mandou uma contribuição para a gente finalizar. Pedi a Deus força e vigor, Deus me mandou dificuldade para me fazer forte. Hermógenes. É isso aí, meu amigo. É isso mesmo. Muito bem, Modesto. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez comigo, né? Um ano atrás. Me fez mais forte. Bem, depois de falar assim de oração, a gente está assim bem feliz. Pedimos a você que agora pode fazer sua consideração final, algumas palavras finais, e em seguida você faz a prece para que a gente possa encerrar devido ao nosso tempo, né? Você tem uns 5 minutos aí, tá ótimo. Tá bom, então. Então eu queria somente, né, agradecer a vocês e dizer sempre, gente, o seguinte: a melhor forma de orar é praticar o bem. É botar na cabeça de que nós precisamos desmaterializar o nosso perispírito. Porque nós estamos extremamente materializados ainda. Vivemos no planeta de provas e expiações e nós temos ainda um grau material muito elevado. E como é que pode, não é, a gente desmaterializar? Qual é a melhor forma de desmaterializar? Prática do bem, prática do amor. É manter sempre os pensamentos elevados. Buscar manter sempre os pensamentos elevados. É claro que nós somos imperfeitos, vamos cair em alguns momentos, mas ao cair, levanta imediatamente. A gente não pode manter, né, os nossos pensamentos numa baixa. A gente tem que elevar o nosso pensamento assim que cair. Tá certo? Então, se manter, né, extremamente otimista com as vidas, com a vida, não reclamar de Deus se acontecer alguma coisa que a gente acha que é ruim, porque, como eu disse,
tudo que é ruim, que acontece na nossa vida, vem para melhorar para a gente. Porque Deus não manda nada que não seja bom para a gente. A gente tem que entender isso. Deus é Pai. Deus é extremamente amoroso. Então, entendamos que só temos que agradecer a Ele. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a todos. E eu quero agradecer a Luiz pela convocação, né? Porque essa também é uma forma de oração. Tá certo? Obrigado, meus irmãos. Então, vamos à oração. Pois não. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque Ele esteve o tempo todo conosco, orientando-nos, a mim, para emitir para todos vocês o melhor pensamento sobre a oração. E a vocês estarem atentos, de olhos e ouvidos atentos aos ensinamentos que Ele, através de mim, nos ensinou, mandou. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus irmãos queridos, que andam ao nosso lado todos os dias, guiando os nossos passos com tanto amor. Aos trabalhadores da Casa da Fraternidade, encarnados e desencarnados. Aos trabalhadores da Casa Obreiros da Luz, encarnados e desencarnados. Aos nossos anjos guardiães, amigos queridos, que Deus abençoe. E que possamos, meu Deus, aprendendo o que aprendemos hoje, fazer com que seja aplicado no nosso dia a dia. A oração. O ensinamento maior de Jesus Cristo. Orai e vigiai. Amor ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior ensinamento. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Ok. Amigo Modesto, antes de mais nada, lhe agradecer pelo excelente trabalho trazido, né, as palavras de conforto, de ensinamentos para que a gente possa colocar na vida. Esse que é o trabalho da espiritualidade e dos espíritos e do espiritismo, né, e nosso trabalho. A Casa da Fraternidade e toda a sua comunidade agradece a você de coração. E queremos fazer um pedido que estamos fazendo sempre no final dessas lives nossas, para que as pessoas acessem as redes sociais espíritas, se lembrem de dar um like, né? Isso é bom porque faz com que a popularidade cresça. Se lembrem de se inscrever nos canais, tem lá o CEOL, que tem, né, atividades também. Se lembrem que se a gente divulgar o bem, é uma forma de orar, né? Também é uma forma de oração. E agora nós vamos encerrar com votos de paz para todas as consciências, como sempre diz Tia Noca, né? Mais uma vez, obrigado, Modesto. Tchau. Obrigado a você. Até mais.